Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 10 a 12 do livro de 2 Samuel, versículos 1 a 2 do capítulo 10. A frase "usarei de bondade" sugere que havia uma aliança entre Davi e Naás. O relacionamento de amizade entre Davi e Naás pode ter sido firmado durante o período em que Davi vivia fugindo de Saul. Ironicamente, Anum significa bondoso. Versículo 3 do capítulo 10. Os príncipes dos filhos de Amon suspeitaram que Davi tivesse enviado consoladores em uma missão de espionagem. Suas palavras sugerem que eles temiam um nível maior de dominação israelita. É provável que o seu arranjo presente lhes desse uma porção maior de liberdade. Versículo 4 do capítulo 10. Anum humilhou os emissários de Davi. Ao rapar a barba pela metade, não apenas lhes deu uma aparência ridícula, como também os fez parecer transgressores da lei de Moisés, como está escrito em Levítico 19, versículo 27. Ele também cortou as suas vestes, expondo suas partes íntimas. Versículo 5 do capítulo 10. Jericó seria a primeira localidade a oeste do Rio Jordão, por onde passaria a delegação que retornava de Rabá. Assim, eles evitariam mais vergonha. Versículo 6 do capítulo 10. Os filhos de Amon deveriam saber que despertariam a raiva de Davi, de maneira que é provável que Amon tenha decidido tentar se libertar da dominação israelita. Eles também contrataram a ajuda de 33 mil soldados adicionais de infantaria dos arameus, ou seja, dos sírios. Desse modo, arameus e amonitas lutaram juntos contra Davi. Versículo 7 do capítulo 10. Davi compreendeu que o seu controle ao norte e a leste estava em risco. Por essa razão, enviou Joabe e todo o exército para conter seus inimigos. Versículo 8 do capítulo 10. A estratégia de amonitas e arameus era forçar Israel a travar combate em duas frentes, algo que Joabe e suas forças só perceberiam que teriam de fazer quando atravessassem o Jordão. Versículos 9 a 11 do capítulo 10. Joabe dividiu seus soldados em dois grupos. Ele concluiu que os sírios eram oponentes mais desafiadores e assim escolheu os melhores soldados dentre todos de Israel para combatê-los. Abisai, seu irmão, outro guerreiro maduro, conduziu o segundo grupo contra os amonitas. Todavia, esse tipo de estratégia era arriscado. Versículo 12 do capítulo 10. Achando-se na difícil posição militar de ter de lutar em duas frentes de combate, e sabendo que se perdessem, Amon e a Síria poderiam invadir as cidades de Israel, Joabe exortou seus homens a terem coragem, mas reconheceu que o resultado do conflito dependia, em última análise, do Senhor. Versículos 13 e 14 do capítulo 10. Os sírios fugiram derrotados de diante do exército israelita. Os filhos de Amon viram desvanecer toda expectativa de vitória sobre Israel quando os sírios fugiram. Eles entraram na cidade de Rabá para defendê-la de um cerco, mas Joabe se retirou, satisfeito por ora, para retornar a Jerusalém. Versículos 15 e 16 do capítulo 10. Os sírios provavelmente temiam a represália de Israel, por isso se reuniram todos. Hadadezer, a quem Davi tinha subjugado anteriormente, juntou os sírios, até mesmo de distantes cidades-estados que estavam além do rio, e se reuniram em Elã, cerca de 48 quilômetros a leste do Mar da Galileia. Versículo 17 do capítulo 10. Davi não podia ignorar essa segunda ameaça, por isso atravessou o Jordão para enfrentá-los. Ele queria manter a batalha o máximo possível para fora do território israelita. Versículo 18 do capítulo 10. O texto não traz nesse momento, mas Davi inutilizava os cavalos do exército inimigo, não os usava como despojo. Davi, como salmista, em diversos salmos, disse que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas que ele confiava no Senhor dos Exércitos. Já seu filho Salomão passa a usar carruagens e cavalos. Versículo 19 do capítulo 10. Os inimigos de Israel perceberam que a batalha estava perdida e negociaram termos de paz com Israel, acordos que provavelmente incluíam o pagamento de um tributo ainda maior do que já pagavam a Israel. Agora nós vamos estudar o capítulo 11. Versículo 1 do capítulo 11. No Antigo Oriente, a primavera era um tempo propício para campanhas militares, visto que as chuvas de inverno tinham cessado e a colheita, que exigia mão de obra intensiva, ainda não teria começado. Não era a primeira vez que Davi enviava Joabe em uma expedição militar, mas a expressão "no tempo em que os reis costumam sair para a guerra" e ainda "Davi ficou em Jerusalém" sugere alguma crítica a Davi por parte do autor. Versículo 2 do capítulo 11.
O terraço da casa era provavelmente um piso elevado, fornecendo ao rei uma visão dominante de Jerusalém. Ele viu uma mulher tomando banho. O texto não sugere que ela fazia assim de maneira intencional, como se desejasse atrair Davi. Versículo 3 do capítulo 11. O rei descobriu a identidade da mulher, Batseba, filha de Eliã, um dos guerreiros de elite de Davi, e esposa de Urias o Heteu, outro guerreiro de elite do rei. Ela também pode ter sido a neta de Aitofel, um dos mais confiáveis conselheiros de Davi por um tempo. De qualquer forma, por ser casada, ela era vedada ao rei. Versículos 4 e 5 do capítulo 11. A referência à menstruação de Batseba nesse versículo é para remover toda a dúvida de que Davi era o responsável pela gravidez de Batseba. Ao comunicar ao rei que estava grávida, ela esperou que o rei resolvesse a situação. Versículos 6 e 7 do capítulo 11. Davi enviou a Joabe sem revelar o motivo pelo qual estava convocando Urias. Urias deve ter ficado pensando qual o motivo de ser chamado pelo rei, já que um simples mensageiro poderia levar a notícia acerca da guerra. Versículo 8 do capítulo 11. Urias compreendeu que Davi lhe estava sugerindo que ele dormisse com sua esposa. Isso tornaria possível a tentativa de fazer Urias assumir a paternidade da criança. Davi mandou um presente, provavelmente uma comida fina e uma bebida especial, talvez querendo encorajar o casal. Versículos 9 e 10 do capítulo 11. Apesar dos esforços de Davi, Urias não fez o que ele considerava errado. Davi lhe perguntou sobre sua recusa de ir para casa, mas procurou ser cauteloso para não parecer que estivesse ansioso demais em fazer com que Urias fosse para casa. Versículo 11 do capítulo 11. A insistência de Urias de que ele não se deixaria tratar melhor do que seus companheiros de batalha enfatiza novamente o contraste de sua atitude com a natureza repreensível do pecado de Davi. Versículo 12 do capítulo 11. Não conseguindo o resultado que esperava, Davi retardou o retorno de Urias por alguns dias, enquanto tramava um outro plano. Versículo 13 do capítulo 11. Davi embebedou Urias, a fim de forçá-lo a ir para casa e encontrar-se com Batseba, mas ele não foi. O rei estava ainda mais desesperado para encobrir o seu delito. Versículos 14 a 16 do capítulo 11. Davi envia uma carta para Joabe. A carta a Joabe, ordenando a morte de Urias, foi entregue pelo próprio Urias. Joabe, um general brilhante, teve de ficar imaginando o que Urias teria feito para merecer a morte. Entretanto, obedeceu à ordem de Davi. Versículo 18 do capítulo 11. Os mensageiros corriam rotineiramente entre as linhas de guerra em Jerusalém para fornecer dados atualizados sobre a guerra. Versículo 20 do capítulo 11. Joabe sabia que Davi, por ser ele próprio um militar experiente, poderia responder de maneira furiosa se houvesse um relatório ruim que incluísse o que ele considerava uma tática militar imprudente. Versículo 21 do capítulo 11. O relato de Abimeleque, que morreu em consequência de um pedaço de mó atirado da muralha, era um exemplo vívido da história de Israel em Juízes 9, versículos 50 a 54. Contudo, o mensageiro deve ter imaginado por que a sugestão de Joabe para dizer ao rei que Urias tinha morrido poderia acalmar a fúria de Davi. Agora, duas pessoas, além de Davi e Batseba, conheciam um fragmento do segredo do rei. Versículo 24 do capítulo 11. O mensageiro não esperou pela resposta do rei para transmitir a notícia da morte de Urias. Versículo 25 do capítulo 11. Quando Davi falou ao mensageiro uma palavra de encorajamento para retransmitir a Joabe, o enviado deve ter imaginado por que o rei teria recebido a notícia sem mesmo desafiar a estratégia de Joabe, conforme o próprio comandante havia antecipado que o rei poderia fazer. Versículo 26 do capítulo 11. Batseba chorou por Urias, provavelmente usando vestes de lamento, lançando terror cinza sobre a cabeça, sentando-se no pó, jejuando e pranteando. Versículo 27 do capítulo 11. O período costumeiro para o luto era provavelmente de 7 dias. Os líderes nacionais, algumas vezes, eram lamentados por períodos maiores. Os pecados que Davi cometera, adultério, homicídio a sangue frio e o encobrimento hipócrita de tudo, eram um mal horrendo aos olhos de Deus. Davi se tornara réu da quebra do 6º, 7º, 8º, 9º e 10º mandamentos. Seus pecados eram ainda mais graves, porque ele era pastor do povo de Deus e responsável pela administração da justiça e da retidão em Israel. Agora, nós vamos estudar o capítulo 12, versículos 1 a 3 do capítulo 12. Os profetas eram servos da palavra de Deus, que exerce autoridade até sobre os reis.
Os profetas precisavam de coragem e algumas vezes entravam em conflito direto com os reis. Natã fala da cordeirinha de tal forma como se ela fosse mais um membro da família do que um bem, e o contrasta com a abundância de ovelhas e bois do homem rico. Versículo 4 do capítulo 12. O rico fez o inconcebível em nome da hospitalidade. O rico aqui era Davi e o pobre era Urias. Versículos 5 a 6 do capítulo 12. A parábola de Natã tinha obtido sucesso. Davi julgou que o homem rico tinha agido de maneira injusta e insensível. Ao pronunciar julgamento contra o homem rico da parábola, Davi condenou a si mesmo. Sua resposta foi uma exclamação e não uma decisão jurídica. Ele menciona primeiramente a morte e em seguida a restituição do que era devido. Em Êxodo 22, versículo 1, há uma ordem de restituição 4 vezes mais por ovelhas roubadas. Alguns têm detectado aqui um indício da perda em sequência de 4 filhos de Davi. O primeiro filho de Batseba, Aminon, Absalão e Adonias. Versículos 7 e 8 do capítulo 12. Natã aponta que Davi é o homem rico. Natã usou a parábola como fundamento para as palavras vindas do Senhor, introduzindo a acusação de Deus contra o rei desobediente. Depois, o Senhor começou a descrever tudo quanto fizera por Davi, como lhe concedeu a realeza e o livrou de Saul. O Senhor ainda demonstra disposição em ter dado muito mais a Davi se o rei tivesse pedido. Versículo 9 do capítulo 12. O profeta Natã declarou que Davi, ao cometer adultério, homicídio e dolo, era culpado de desprezar a palavra do Senhor e de desprezar o próprio Deus. Visto que Davi causou a morte de Urias em batalha, ele era tão culpado como se o tivesse assassinado com suas próprias mãos. Versículos 10 e 11 do capítulo 12. Assim como Urias foi morto de forma violenta, assim também a casa de Davi seria perseguida pela violência. Absalão matou Aminon, Joabe matou Absalão, e Salomão ordenou as mortes de Adonias e Joabe. Ainda, porque Davi se deitou com Batseba, outros se deitariam com as mulheres de Davi, e isso se cumpriu por meio de Absalão, seu filho, que se deitaria com as concubinas de Davi diante dos olhos de todos. Versículo 13 do capítulo 12. Quando foi acusado pelo profeta de Deus, Davi reagiu com uma confissão imediata e fora dos padrões de uma confissão. Natã garantiu ao rei que sua vida seria poupada. Versículo 14 do capítulo 12. Natã diz que Davi deu motivos para que os inimigos do Senhor blasfemassem, indicando que os inimigos de Deus o trataram com desdém porque viram a hipocrisia do seu líder escolhido. Deus não deixaria que a criança vivesse. Ela era uma recordação do adultério e do homicídio. Versículo 16 do capítulo 12. Davi buscou e jejuou, passando a noite prostrado em humilhação perante o Senhor. Ele se arrependeu de seu pecado, mas teria de enfrentar as consequências do seu delito. Versículo 20 do capítulo 12. Davi aceitou humildemente a disciplina do Senhor. Versículo 21 do capítulo 12. O comportamento de Davi após a morte de seu filho contradisse aquilo que seus servos pensavam que aconteceria. O jejum normalmente seguia a morte de um ente querido, mas Davi levantou-se e comeu. Versículo 23 do capítulo 12. Davi diz que um dia se juntaria à criança no céu, mas que a criança nunca mais se juntaria a ele em vida. Versículos 24 e 25 do capítulo 12. Pela primeira vez, Batseba é chamada de esposa de Davi. O nome Salomão geralmente é considerado como derivado da palavra hebraica que significa paz. Outra possibilidade é que esse nome signifique substituição, pois o nascimento de Salomão teria compensado a perda do primeiro filho. Já o nome Gedidias confirma que o Senhor o amou e que o Senhor decretou o bem para o futuro da casa de Davi. Apesar do pecado de Davi e de seus descendentes, o favor do Senhor não seria jamais retirado. Versículos 26 a 28 do capítulo 12. Joabe manda avisar Davi que cercou Rabá e tomou a cidade das águas, provavelmente se referindo à captura dos reservatórios de água de Rabá. A preocupação de Joabe pode ter sido despertada por seu interesse pela reputação de Davi, sendo apropriado que o rei recebesse as glórias da vitória. Versículo 30 do capítulo 12. A colocação da coroa do rei deposto na cabeça de Davi simbolizava a transferência de poder do rei Amonita para o monarca de Israel. Davi também dedicou o despojo conquistado ao Senhor para a futura construção do templo. Versículo 31 do capítulo 12. A subjugação de inimigos derrotados era uma prática comum para Davi, que os colocou para fazer trabalhos pesados, provavelmente com o objetivo de fortificar cidades e regiões importantes por todo o território de Israel. Terminamos aqui o estudo dos capítulos 10 a 12 do livro de 2 Samuel.